Olá, pessoal, tudo bem? Sou Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Pessoal, só lembrando, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos se gostar desse vídeo. Se você tem algum conhecido que teve experiência fora do Brasil, em qualquer lugar do mundo, ou conhece algum imigrante que mora no Brasil, entre em contato com a gente, para a gente entrevistar e contar a história dele aqui no canal. Tá bom, pessoal? Dito isso, vamos para o que interessa. Hoje nós vamos para uma região dos Estados Unidos que eu não entrevistei ninguém ainda, acredita? Nós vamos para Nova York e para falar mais da região, eu vou chamar uma pessoa maravilhosa para conversar com você que está bombando no canal dela, que nós vamos falar do canal dela depois. E aí, querida Lucy, tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá, menina? Eu estou bem, e você, querida? Tô fora do ninho, né? Ah, isso mesmo. A gente tá achando o ninho aqui. Isso. Vamos fazer 3 perguntinhas para você para iniciar? Bora lá. Vamos lá. Se apresenta para o pessoal, fala de que região do Brasil você era e o que você fazia no Brasil antes de você imigrar. Bom, meu nome é Lucy Puerari. Eu sou de uma cidadezinha chamada Alvorada do Oeste, em Rondônia. Gente, lá no finzinho, mesmo, perto da Bolívia já. E eu era contadora da prefeitura, eu era funcionária pública antes de imigrar. Isso faz alguns anos já, gente, mas era isso que eu fazia. Eu trabalhava na prefeitura. Que ano que era? 2000, na virada do século foi quando eu... Uhum. E você estava lá, funcionária pública, trabalhando bonitinha. Como que surgiu essa ideia de ir para a América? Foi a primeira vez que você foi para a América ou você saiu do Brasil antes? Na verdade, eu saí em 2000, mas eu não vim para a América, não. Eu fui para a Europa primeiro. Ah, é? Para qual lugar você foi? Bom, primeiro eu fui para Portugal, tentei a Espanha também, voltei para Portugal, vim para os Estados Unidos, voltei para o Brasil, voltei para os Estados Unidos. Vem cá, mas você foi. Então, mas o que aconteceu para você falar, para você ir para a Europa? Aconteceu o quê? Você estava trabalhando no Brasil, aconteceu o quê para você ir para a Europa? Bom, eu me casei com meu Uhum. namorado, né, do segundo grau, quando eu terminei o segundo grau, e logo que eu engravidei, ele foi embora. Ele não queria filho e eu quis filho, então eu me divorciei dele e ele foi embora. Ele Ele foi foi para para Porto. Inglaterra. Ah, ele foi para Inglaterra. Mas Foi ele para era Inglaterra. inglês? E assim, nós éramos casados. Mas ele era inglês ou ele era brasileiro? Ele era filho de italiano. Aham, tá. E aí ele foi embora. E eu fiquei no Brasil trabalhando. E como eu era funcionária pública, em 2000 mudou o governo. E eu trabalhava na CPL, eu era presidente da CPL. Então deu aquela mudança, eu perdi minha portaria, o salário ficou baixo. Uhum. E eu já estava triste porque eu tinha sido abandonada, largada. Aí a minha irmã, ela estava em Portugal, já tinha uns 8, 9 meses, que ela tinha ido tentar era mais nova que eu ainda, né, aquele sonho de sair. Tinha ido para lá e falou: "Ai, vem, fica um tempo aqui". Aí eu estava muito triste, a minha mãe falou: "Ah, filha, se você quiser ir, você vai", porque realmente, assim, eu ganhava na época, dos R$ 432, eles cortaram o nosso salário para 112. Nossa, Porque eu não sei como funciona hoje, né? Eu era funcionária pública, mas a gente tinha o teto base, era o salário mínimo, 112, acho que era. E aí uhum. ganhava portaria, mudou de partido, que eu nem entendia muito bem daquilo, eu era muito Sim, nova. sim. E caiu, eu falei, eu vou morrer de fome. Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou ir, vou ficar 2 anos, vou juntar um dinheiro e volto, vai estar no final desse mandato. E eu tirei 2 anos de licença. Tá. E eu falei, volto para trabalhar daqui 2 anos. E fui para Portugal, do Brasil, de Rondônia para Portugal. Eu nunca tinha saído de Rondônia. Que eu mudei para lá, eu tinha 3 anos de idade. Foi a primeira vez que você voou de avião? Primeira vez de avião, primeira vez Como, de escada como rolante, que foi? primeira vez de elevador, Jura? primeira vez de tudo. Eu não sabia nada. Direto Me, para a Europa. Eu fui me presa. fala, Eu então, me cheguei. fala como que foi, mulher, você chegar Foi no, desesperador, porque eu no cheguei lá, aeroporto, entrar no avião pela primeira vez. tudo no papelinho, né? Marcadinho, que nem aquelas colinhas. Só que assim, eu dava tanto na cara que quando eu cheguei em Portugal, eu fui presa na imigração. Por quê?
Você Porque não, eles viram na porque, minha cara o desespero, eu não sabia o que eu tipo estava assim, fazendo. porque, se eu não me engano, na Europa você tem que ter a carta convite, né? Não, a Ou gente você ter podia uma ir, hospedagem. a gente podia ir, só que assim, eu não passava nenhuma segurança. Então ele me segurou na salinha. Isso era 16 de agosto de Como que foi 2000. isso? Daí eu falei assim: não, mas eu vim ver minha irmã. Aí ele pegou e falou assim: a sua irmã mora aqui? Eu falei: mora. Aí ele falou assim: aonde está a sua irmã? Eu falei: ela deve estar ali fora me esperando. Ele falou assim: se ela tiver ilegal, eu mando ela de volta também. Eita. Eu falei: não, mas ela não tá, pode chamar. E ela não estava realmente. Uhum. Aí ele chamou ela, aí ela confirmou a minha história, que eu estava indo para passear. Eu não estava, né? Mas ela falou que eu estava indo para passear. Eu sei que eu fiquei umas 8 horas presa. Aí, quando eu saí dessa, né, dessa salinha, a gente foi para o Algarve. Algarve, a região sul de Portugal. No caso, a região sul é o lugar mais quente que tem lá, né? As É a praias região e tal, é né? litorânea. Aham. É. Que lugar do Algarve? Você lembra a cidade? Eu lembro Albufeira. Desculpa, gente, é que meu marido foi chamado, ele está de plantão. Tranquilo. Ele faz cirurgia do coração e aí ele fica de plantão, então alguém deve ter tido um ataque cardíaco. Olha. Daí eu fui para Albufeira. E eu cheguei lá, eu não falava nada, eles falam inglês lá. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Nossa, aí a gente foi. Eu fui trabalhar vender lenço. Minha irmã vendia lenço numa loja daquelas de beira de praia, né? Na Rua dos Bares. Aham. Ela vendia lenço e trabalhava no restaurante, mas lá até a rádio é em inglês. Nossa. Tudo era em inglês. Aquele não era legal, não gostava. Eu fiquei perdida, totalmente sem rumo lá. Daí eu peguei, aí a gente resolveu que a gente ia para a Espanha, porque alguém, olha, eu tinha 24 anos, 23 para 24. Então, você já tinha filho. Você foi com o filho. Eu deixei a minha filha com a minha mãe. Ah, você deixou sua filha com a sua Eu deixei mãe. a minha filha com a minha mãe, Tá, porque ela nasceu em 99 e eu saí em 2000, deixei ela com a minha mãe. tá. Porque na verdade, eu fui para juntar dinheiro e voltar. Eu não. Sim, sim. Aí a gente ouviu umas colegas que moravam na Espanha, que ganhavam mais dinheiro na Espanha. Olha a cabeça. Juntamos 8.000 euros, que nós tínhamos em 2001, e fomos para a Espanha na época que caiu as Torres Gêmeas. Sim. Aquela época, 2020, 2001. né? 2021 ou 2020? Não, 2001. Foi 11 de 2001, setembro de 2001, 2001. A 2001. Eliane tinha chegado aqui e eu chegado lá. Aí nós fomos para a Espanha. A gente foi para Sevilha. Só que lá em Sevilha, eu não sei como é hoje, né? Eu vejo o da Dani, né? O programa da Dani, do Wesley Noturno, e ainda acontece muito tráfico de pessoas. A gente foi alugar um lugar e o cara trancou a gente dentro. O espanhol, porque Na lá na Espanha. Europa, Que lugar da Espanha? lá Qual na cidade? Você lembra? Sevilha, Você lembra qual cidade foi? Sevilha. Sevilha, tá? Desculpa. Porque lá funciona assim. Eles têm aquelas casas antigas e você aluga os quartos. Aham. Então vai assim, 4, 5 quartos, um banheiro, 4, 5 quartos, um banheiro. E era 80 euros. Era época do jornal, não existia celular. Como fosse uma pousada. Exato. Eles chamam de albergue, né? Aham. Aí a gente foi lá, era no segundo andar. Quando a gente subiu lá em cima para ver o quarto com a mulher, o cara chegou e trancou a porta. Aí eu falei, isso não tá certo. E a gente ficou presa, eu e minha irmã ainda é 3 anos mais nova que eu. Aí eu falei, meu Deus. Segundo andar. Aí tinha uma janela. Eu abri a janela, falei, vamos pular. Ela falou, não, eu não pulo. Eu falei, empurrei ela e pulei. A gente machucou. Aí eu falei, eu não fico mais aqui. Eu não vou ficar nesse país, isso aqui é uma loucura. E realmente tinha muito tráfico de pessoas. Eu falei, isso é perigoso. Minha mãe nem sabia onde nós estávamos, que não tinha avisado que nós tínhamos mudado.
para não preocupar ela, a gente ia se organizar primeiro, depois avisar, porque era a época do cartão telefônico do orelhão. Sim, sim, sim. Cara, e a gente ia nos orelhões e aí tinha oferta de emprego, oferta de quarto. Era um mundo muito louco. Uhum. Bom, a gente não sabia o que fazer. Perdida lá, de noite, na rodoviária. Amanhã cedo, pego o ônibus, né? E vamos voltar para Portugal. 3 da manhã eles falaram: não, não pode dormir na rodoviária, a rodoviária fecha. Vai nós dormir na rua. Nossa! Um frio, um frio. Aí eu falei: ai, eu não quero essa vida para mim, não. Deus me perdoa, não. Ixi, um frio. Eu dormi na rua, com 8.000 euros dentro da bolsa. Vixe, que perigo! Mas eu não tinha onde ir, porque todo mundo me assustava, eu não sabia se alguém mais ia me prender. Aí a gente voltou, mas aí eu voltei para o Porto. Não, traumatizou, né? Aí eu falei: não fico aqui, não quero saber se ganha mais, a gente vai voltar. Aí voltamos para o Porto. Aí voltamos para o Porto, em Portugal. Daí eu fui trabalhar no McDonald's e fui trabalhar no restaurante. Peguei um quarto do mesmo jeito, só que em Portugal não tinha isso, era muito mais seguro, né? Aí a Aham. gente foi trabalhar, eu me legalizei, né? Eu sei que naquela época, quem tinha entrado antes de 30 de agosto podia se legalizar. Eu entrei 16, eu tinha o carimbinha. Por 2 semanas. Aí eu me legalizei, peguei meu primeiro visto de trabalho pelo McDonald's. E eu não, Olha só. E o McDonald's lá funciona diferente do Brasil, sabe? Assim, os tipos de lanche? eu não. Olha, vou falar a verdade para você. Eu só fui no McDonald's no Brasil, acho que uma ou duas. Tudo Não bem, tem tudo bem. McDonald's na minha cidade, é só lá na capital, É, né? sim, Então, tudo aí bem. fiquei no McDonald's, eu passei a ser gerente do McDonald's e eu trabalhava em outro shopping center também. Certo. E daí eu saí de restaurante e fui para shopping center. Porque daí eu era gerente da Pizza Hut, do McDonald's, e aí eu renovava meu visto. Aí eu renovei 2 vistos e fui passear no Brasil. Olha, Aí fui passear no Brasil, levei dinheiro, tudinho. Só que não era o suficiente para eu ir embora, que nem eu tinha planejado. você ficou quanto tempo nesse período? Você Isso foi chegou em 2 anos, em 2003. Isso foi de 2001 a 2003. 2003, 2003. em abril, Aham, no Brasil, passear, que era aniversário da minha filha. aham. E só que eu não tinha dinheiro para voltar ainda, não era suficiente. Porque é muito, não ganha dinheiro lá. Na minha época mesmo não ganhava muito, né? Eu lembro que eu ganhava nos 2 trabalhos, dava uns 1.000 euros por mês. Nossa, Mês. e a renda lá no aluguel não é barato também, né? Naquela época era 80, 90. Nós estamos Ah, falando tá. de 2001, 2002, é muito tempo, Sim, sim, né? sim, sim, sim. Bom, aí eu voltei para o Brasil, passear para ver minha filha, fiquei com ela lá acho que quase 2 meses. Aí a minha tia, a mãe da Eliane, estava lá. Aí a mãe da Eliane falou bem assim para mim, assim, Lu, você não está ganhando dinheiro aí, você tem que ir lá para os Estados Unidos, que a Anê é minha prima, né, Eliane, ela construiu essa casa já, e você nem reformou a sua ainda. Aham. Falei: nossa, a tia tá certa, né, eu tô perdendo tempo aqui. Aí a tia me deu o telefone da Eliane, que eu não tinha o telefone da Anê. Nós crescemos juntas, mas na época que ela veio para cá, eu fui para lá. Sim. Daí eu peguei o telefone dela. Aí eu voltei para Portugal. Aí eu cheguei lá e eu fiz um reality show. Eu Como trabalhava, assim? eu trabalhava no shopping, eu era gerente, né, do restaurante onde eu trabalhava e tinham muitos clientes que era a época que estava o café com internet. Lembra? Aham. Então assim, nós éramos o primeiro shopping da pista de gelo com café com internet. E eu era comunicativa, conversava e tal. Aí um dos meus clientes, que eu nem sabia quem era, ele falou assim: olha, eu vou fazer a segunda edição do Mãos de Ouro. Eu nem sabia o que era. Aham. Aí eu falei: ah. Ele falou assim: e eu quero que você participe. Você quer participar? Vai ser aqui nesse shopping. Aí eu falei assim: eu quero, mas o que que é? Aham. Aí
explicou, era um programa que tinha um carro no centro que valia 45.000 euros, naquela época. Sim. E você coloca a mão, quem tirar a mão por último ganha o carro. 20 participantes. Olha, que bacana! O nome do programa era Mãos de Ouro. Mão de ouro. Só que assim, o vizinho estava vendendo uma terra que era 20 mil reais. Falei, gente, 45.000 euros, eu tô rica. Eu vou ganhar. Não quero nem saber, eu vou ficar rica. E vou embora. Que eu queria ir embora, meu sonho era ir embora, não queria ficar, não. Aí eu fui para esse programa, para esse reality show. Só que antes da gente entrar lá, eles colocaram a gente num hotel, deixaram a gente 3 dias sem dormir, praticamente. A gente já estava meio pilhado, sabe? Assim, todo mundo meio vidrado que não dormia. Quando a gente entrou, né, todo mundo... E aquilo era aberto ao público e transmitido na televisão ao vivo. Mas, tipo assim, não tomava chuva, nem sol. Não, dentro do shopping, porque Ah, sim, sim, é a sim. Cidade do Porto. Ele é um shopping que tem 4 ou 5 andares, assim, e no meio era a pista de gelo, embaixo. Quem estava no 5º andar via a pista de gelo, que era onde eu trabalhava. Tá. E lá foi gravado o programa de televisão, no local onde eu trabalhava. Eu estava no lugar certo, na hora certa. E aí eu fui para esse programa. A gente saía de 2 em 2 horas para ir no banheiro, fazer exame de antidoping, né? Uhum. E realmente tinha muita gente se dopou. Na verdade, eu fiquei, acho que foi em 4º lugar, porque eu fiquei 67 horas. 67, mas sem dormir? Sem dormir, em pé com a mão no carro. Em pé? Em pé com a mão no carro. Eu era o número 10 ainda, eles me deram a camisa 10. Qual que era a regra? Era Ah, não podia dormir, não podia tirar a mão, não podia não, sentar. quem tirasse a mão, se você dormisse com a mão lá, dormia em pé. Ah, tá. Aí você colocava Mas uma não podia mão. escorar do carro, essas Não coisas. podia escorar no Aham. carro, não podia botar os ombros. E já era a Tá, segunda edição do programa. tá. Daí você colocava uma mão, podia tirar, colocar a outra. As pessoas começaram a cansar por causa das pernas, mas eu trabalhava o dia inteiro em pé e não tinha carro, andava, eu nem senti. Só que eu não tinha ninguém para me alimentar. Hum. Não morava na. Nesse período de ir no banheiro fazer exame, não podia comer? Podia, mas quem ia me dar comida? Ah, tá. Aí tinha todo o pessoal que trabalhava comigo, aí trazia McDonald's, trazia, sabe, só comia porcaria, Red Bull e Red Bull. Quando eu fui fazer, você fazia exame antidoping de manhã e de tarde, porque eles pegaram umas 2, 3 pessoas em doping. Tá. Eu desmaiei, porque eu estava muito fraca, e daí de lá eles me levaram para o hospital e eu saí, porque eu não dei. Ah, entendi. Sim, Só entendi. que eu ganhei um prêmio de consolação, né? Eu ganhei 5.000 euros. Opa! Já deu, né? Alguma coisinha. Mas aí eu falei, quer saber? Eu vou ligar para a Eliane. Aí eu liguei para a Eliane. Aí ela falou assim, Lu, você tá com visto? Eu falei, não. Ela falou, então, minha filha, vai pegar o visto, depois você me liga. Eu falei, desgramada. Só que eu tava na televisão. Vai pegar o visto, me liga, fica me ligando aí para ocupar meu tempo, aí eu tenho que Eu não vou te trabalhar. falar Você nada nem quando você visto vai tem. ganhar aqui se você não tiver visto. Você nem visto tem, quer ficar agora me atrapalhando? Aí eu tava na televisão, tinha acabado de sair do reality show, fui lá e peguei um visto de 1 ano para tirar férias. Porque eu tava muito cansada. Aí eu vim para os Estados Unidos, desse jeito. Ah, tá. Aí eu tirei meu visto em setembro. E eu fiquei com medo de vir. Não, Deu medinho. tá, vem cá. Mas você estava na Europa com visto Trabalho. de trabalho. Como que foi esse processo de pedir o visto para a América, para os Estados Unidos? Eu Foi resolvi, tran- na época foi tranquilo? ela me disse para me pedir. Eu peguei, liguei no consulado e perguntei o que eu precisava. Aí eles falaram 90 euros da taxa e os seus Ah, documentos. tá. Que Eu é peguei um trem. o que é o visto extra, né? Pede o extra, não é isso? Não, eu não era cidadã, não era extra. Ah, Naquela tá, época tá. era visto turismo ainda. Entendi, tudo bem. Entendi. Aí eu peguei olha só, eu trabalhei no McDonald's,
que eu era gerente, eu tinha aquelas roupinhas, tirei os pinos tudinho, peguei um trem e fui para Lisboa, pro consulado. Cheguei lá, paguei minha taxa e ela me deu o visto. Eu peguei no mesmo dia e vim embora. Que maravilha! Aí eu cheguei e falei, gente, aí eu fiquei com medo, porque daí meu salário aumentou, eu fiquei com medo de vir para os Estados Unidos. Olha só que bobeira. Aham. Aí, um dia de manhã, eu conversando com Deus, eu falei assim, que eu tenho um negócio que eu peço para Deus me ajudar. Eu falei assim, ai Deus, se for da tua vontade, se é para mim ir lá, prepara, me dá um sinal bom, porque eu sou meio lerda. Porque eu acho assim, que às vezes eu quero uma coisa que não é para mim. E Sim. aí eu insisto e não dá certo. Então, eu falo assim, Deus, se for para mim, prepara para mim ir. Agora, se não for, tira de mim. Porque, assim, eu cresci em família evangélica. Eu não sou Uhum. evangélica, mas Uhum. eu acredito muito em Deus. Eu sempre converso com ele. Aí eu peguei, levantei um dia assim, eu lembro até hoje, uma quinta-feira. E não, foi na segunda-feira. Na quinta-feira eu viajei. Eu levantei na segunda, que eu trabalhava sábado, domingo, segunda, não tinha dia. Todo dia eu trabalhava. Meu objetivo era juntar dinheiro para vir embora, para me ficar com a minha filha no Brasil. Aí eu levantei e deu um negócio em mim assim: leva seus documentos. Eu falei assim: coloquei tudo na bolsa e fui. Quando eu voltei, tinha roubado o albergue onde nós morávamos. Nossa, menina! Roubaram até a minha televisãozinha. Eu tinha uma televisãozinha de 14, roubaram minha televisão. Eu nunca tinha ouvido falar em roubo em Portugal. Aí eu falei, eu acho que esse é meu sinal. Desci, comprei minha passagem, vim embora. Isso era na segunda tarde. A primeira que tinha disponível era a quinta, eu vim embora para Boston. Aí eu cheguei aqui, dia 3 de novembro de 2003. Cheguei 2003. direto para Boston. Aí eu fui morar com a Eliane e ela já tinha emprego para mim. Ela me colocou a cuidar de quadrigêmeos. Ah, Helene é sua prima. É minha prima. Ela me Aham. colocou a ser babá de 4 crianças de 2 anos. Ai, maravilhoso. Fácil, fácil. E um menino de 6 e um gato infeliz. E eu não falava uma palavra de inglês. Que maravilha. Zero, zero. Eu queria morrer. Aí vai eu trabalhar com aquela mulher. Ela me ensinou muito inglês, essa mulher, a Joiane. Ela foi a patroa da Eliane, também que ensinou inglês para a Eliane. A Eliane saiu dela e me colocou lá. Aí eu fiquei lá. Aí depois de lá, eu fui. Tinha um restaurante italiano. Tinha morrido o chefe. Uhum. As pessoas ficavam 20, 30, 40 anos lá. E a Eliane conhecia ele, porque a Eliane ia lá sempre. Aí eu falei assim, Eliane, acho que eu não quero ficar cuidando de criança, eu não gosto. É muita criança. Nossa, não dava, elas me puxavam o cabelo, elas mijavam tudo junto, tudo que acontecia, nossa, tá ficando doida já. Aí ela foi lá e conversou com esse dono desse restaurante. E ele me contratou. Ela falou, não, minha prima veio. Aí ele falou assim, mas ela tem visto, Eliane? Ela tem o visto turista. E ele me contratou. Daí eu era a única que não falava inglês, né? Muito mal, no meio de uns 100 americanos que falavam inglês. Eita. Eu fiquei lá 6 anos, quase. Eu fiquei lá até o dia que eu fui embora. Olha. Eu E aprendeu inglês na raça, né? aprendi na raça. Eles tiravam sarro e eles faziam na mímica. Porque não existia celular, não existia nada. Sim, sim. Então era assim. Eu lembro que tinha ele era muçulmano. Aí ele falava para mim assim, né? Ele falava uma coisa, believe me. Eu, ok. Aí porque eu não sabia o que era. Aí eu perguntava pra outra menina, o que é esse negócio de believe me? Aí ela falou assim: sabe quando você tá falando uma coisa que é verdade? Aham. Ela, que não é mentira. Eu falei, aham, é isso. Porque eu aprendi sem saber o que significava. Aham. Aí eu fiquei lá. Aí eu fiquei lá desde 2003 até 2008, quando eu voltei pro Brasil. Aí eu conheci um brasileiro, comecei a namorar. E aí, quando eu fiz 30 anos, eu tive meu filho aqui, o Joe. Ele nasceu em 2007.
o meu Não, filho. mas espera aí, você voltou pro Brasil, começou a namorar? Não, eu conheci ele aqui em 2004, esse Ah, tá. quando eu cheguei, eu conheci esse brasileiro. A gente Certo, ah, tá. foi morar, e aí a gente foi morar junto, e aí eu tive o meu filho em 2007, antes de eu voltar para o Brasil. Ah, tudo Eu bem. ia voltar, eu sabia que eu ia voltar. Eu falei, eu vou deixar ele nascer aqui, porque eu queria mais um filho, né? Eu já estava com Uhum. 30 anos, falei, ele nasce aqui, pelo menos, se algum dia ele precisar, ele tem um passaporte americano. Sim, é Vou abrir uma cidadania. outra porta para ele. Não sei se vai precisar, porque o meu plano não era voltar. Tá. Aí, nesse tempo que eu fiquei aqui, eu comprei, eu e ele junto, né? A gente comprou uma casa, a gente pagou o consórcio de um carro, a gente comprou 42 alqueires de terra, a gente colocou uns gadinhos lá e a gente foi embora. E vivemos felizes para sempre. Não. Aí vai para Rondônia, todo mundo. Aí eu cheguei em Rondônia, fui cuidar da minha lojinha e ele foi cuidar da terra. Enquanto Tá. nós estávamos aqui, estava no nome do meu pai e do dele. Quando chegou lá, estava no nosso nome. Tive um problema financeiro com ele. Tá. Até hoje eu não recebi a minha parte. Ele já faleceu, né? Então eu não vou falar mal dele, porque ele não pode nem se Sim, sim, defender, sim. mas eu perdi. Eu perdi Tá. todo o gado, toda a terra e a metade da casa. E eu fui levando a vida e gastei tudo o resto que sobrou. Aí foi um dia. Aí a minha irmã teve câncer, voltou para o Brasil. Uhum. Aí um dia eu estava sentada. Aí eu tinha minha casa e a minha lojinha, meu carro velho, e tava levando a vida ali, que nem cachorro brincando com o rabo, sabe? Sim. Comprava, vendia, vendia, comprava. E ainda assim, sobrevivendo, como todo mundo. Aí um dia eu falei assim para minha irmã assim: vamos para os Estados Unidos? Ela falou: não tem nada, eu gastei tudo, eu acabei de sair de um câncer. Falei: quer saber? Nós vamos pegar o visto. Eu falei: você é louca? Você vai pegar o visto? Falei: vamos. Aí eu conversei com Deus e eu vendi a minha casa, que era a única coisa que eu tinha, a minha loja. Olha a cabeça. Vendi minha casa, vendi minha loja e sentei e preenchi a papelada toda. E eu não preenchi só para mim, não. Eu preenchi para todo mundo da minha família. E falei para minha mãe: todo mundo vai comigo, porque se quiser me ver, vai lá, eu não volto mais aqui. Chega, cansei. Aham. Só eu acreditava que ia pegar o visto, ninguém mais. Aí eu conversei com Deus de novo. Aí eu falei assim: Deus, eu não me importo com casa, eu não me importo com carro, não me importo com nada. Eu quero dar uma coisa em troca disso. Se isso for para mim, me mostra o que eu tenho que fazer. Eu dormi e eu sonhei que eu tinha que rapar a minha cabeça. Olha, Oi? olha a viagem. Ah, Porque assim, eu cresci numa família que fazia jejum, penitente, gente, assembleia daquela sem tá. pai e sem televisão. Uhum. Então eu sempre acreditei muito em Deus. E eu vi isso e eu senti no meu coração que porque era uma das únicas vaidades que eu sempre tive foi o meu cabelo. E eu conversei com Deus, ajoelhei e conversei com ele. Falei: não, eu faço. Eu vou rapar minha cabeça se todo mundo pegar o visto. Você sabe que alguém que morou aqui, teve filho, ficou ilegal, entrou, saiu de avião. Minha irmã já tinha vindo, ficado um ano também ilegal. E eu já tinha vendido tudo. E aí a minha tia falava para minha mãe assim: a Lu não tá bem da cabeça. Porque a chance dela pegar esse visto é menor do que ela ganhar na loteria. Aí a minha mãe falou: você conhece ela, ninguém vai tirar isso da cabeça dela. E vai a minha mãe comigo pro consulado, minha irmã, minha outra irmã, meu sobrinho, minha filha, todo mundo. Eu fiz para todo mundo. E eu cheguei lá, mas eu tinha tanta certeza que aquele visto era meu que eu só fui buscar. E realmente foi isso. Não checaram um documento, nada. Todo mundo pegou visto. Nossa, que maravilha! Foi em qual, Todo mundo. foi o consulado de onde? São Paulo.
Em São Paulo, aham. São Paulo. Todo mundo pegou visto. Ninguém acreditava. Bom, daí eu Que tive que... maravilhoso. né? Maravilhoso. E eu rapei. Eu peguei meu visto 30 de agosto de 2012. Aí eu peguei o meu visto e aí tinha mais um problema. Como é que eu ia trazer meu filho? Porque meu filho era americano. Como que eu tive um filho? Eu não ia passar na imigração aqui, eles me barravam. Só que eu tinha muita amizade com... Eu fiquei amiga de muita gente e eu mantive, e eu ainda tenho amizades com pessoas. Eu tenho um colega que provavelmente vai ver essa live, essa live que a gente está fazendo, né? Que é minha amiga desde a terceira série. Nós até hoje falamos. Eu tenho pessoal que morava em Portugal que eu ainda tenho contato. Então, assim, graças a Deus, eu tinha isso, porque eu liguei para uma colega que tinha documento, que a minha prima estava em processo, minha outra prima, mas ela não tinha documento, ela não podia sair ainda. Aham. Ela era daquela anistia que o Clinton fez. Tá. Aí essa menina foi buscar meu filho. Aí Hum. ela, olha só, ela trabalhou, pegou o avião em Newark, que é do lado de Nova York, foi para São Paulo, eu fui para São Paulo, ela chegou às 9 da manhã, embarcou meio-dia com meu filho. Tava todos os documentos prontos, tudo, e eu embarquei no outro avião no seguinte, porque eu não podia entrar com ele. Tá. Daí, Entendi. na hora que eu vim, eu falei assim, meu Deus, o senhor me trouxe até aqui. Eu quero meus documentos com 1 ano. O senhor vai preparar para mim, eu sei que vai. E eu cheguei nos Estados Unidos de volta com a minha irmã, meu sobrinho, meu filho, minha filha, e uma mala cada um. E $7.000 para toda essa galera. Aham. Isso que eu tava pensando aqui. Mas eu dava jeito. Toda essa galera, $7.000. E dia 19 de setembro fez agora 11 anos, né? Dia Então, 19 mas vocês foram lá para a mesma região que você estava. Você foi para para Milford, Massachusetts. Massachusetts. Aham. Aí isso foi 19 de setembro de 2012. Aí eu cheguei e... Só que assim, como eu conhecia muita gente, eu já tinha uma pessoa que estava me esperando. Eu já tinha uma pessoa que tinha olhado um quarto para mim, para ficar essa semana até eu arrumar um apartamento. Eu já tinha uma Aham. pessoa que já tinha escolhido um carro para mim, uma van. Eu só fui lá para pegar no outro dia. Eu já tinha deixado tudo pronto. E eu já falava inglês, e a minha irmã já falava inglês e francês. Então, assim, foi uma realidade diferente. Eu podia chegar sem nem um centavo, que ia dar um jeito. Tá. Porque eu já conhecia Já tudo. conhecia, tá? Já, Chega sim. é bem complicado, porque Uhum. sem conhecer, então... E eu, se eu quisesse, eu já tinha emprego para voltar onde eu trabalhava antes, porque eu saí de boa. Tanto que eu fui chamada para trabalhar lá, eu falei, não quero, eu quero começar uma história nova. Aí eu cheguei com uma semana, eu já tinha botado as crianças na escola, eu já estava trabalhando, minha irmã estava trabalhando só com carro, né? E eu já Uhum. tinha emprego. Trabalhava em 2 restaurantes. Só que aí, um dos restaurantes que eu fui trabalhar, jornal, né? Isso em 2012. Já tinha um pouco de internet, eu já tinha um laptop, mas eu fui pro jornal porque era assim que eu conheci. Então, Aham. e eu nunca trabalhei com brasileiro, né? Sempre trabalhei só com americano. Aí eu não era nada pretensiosa, né? Eu fui trabalhar numa cozinha de um restaurante, de um órgão do governo, da Bolsa de Valores, não sei de onde que eu tirei isso na cabeça que eles iam me contratar. E eu cheguei lá e eu fui contratada. E eu não menti. O responsável era uma cozinha que servia comida para os 4 pisos. Era Bolsa de Valor, engenharia, seguro de saúde, só coisa do governo, não era aberta às pessoas. Aham. Eu sei que eu entrei, com uma semana eu já era responsável do lugar. Olha que bacana. Porque eu sabia o que eu estava fazendo, eu já tinha trabalhado, né? Então, Uhum. e eu já tinha minha loja no Brasil, eu já era empreendedora, eu já sabia como o negócio andava. E esse senhor que era responsável, que era tipo uma franquia que eles têm todos os órgãos do governo, ele era albanês. Aí ele falou para mim assim,
você acabou de chegar. Eu falei, de volta, né? Aí ele falou assim, você não tem documento, não tem social. Por que você acha que eu vou te contratar? Eu falei, porque eu sei trabalhar. E eu vou te dizer mais, dentro de 1 ano eu vou ter meu social. Eu tinha certeza, não sei da onde, mas eu tinha certeza, eu convenci ele. Aí ele pegou e falou assim, e que referência você tem? Eu falei, liga no meu outro trabalho, que eu trabalhei antes de ir embora. Aí ele falou assim, eles vão dar referência? Eu falei, claro que vão, porque eu conversava com todo mundo ainda. Ele ligou, o pessoal deu referência. Falou, não, ela é ótima, ela só não quer vir para cá, porque ela quer uma história nova. Aí ele me pegou, e lá eu conheci o meu marido, por quem eu peguei o green card. Ai, que maravilhoso! Que Ele legal! era engenheiro do governo do 3º piso. E aí a gente começou a namorar, começou a conversar e tal, né? Porque eu, na verdade, quando eu cheguei no Brasil, eu larguei do pai do meu filho, isso em 2008. E não veio mais ninguém. Aí eu vim sozinha, eu só cuidava das crianças, eu trabalhava pra caramba, eu comprava coisa na Bolívia, coisa na 25 de março, então não deu tempo para isso, né? Sim. Bom, daí a gente começou a namorar e tal, e aí ele me perguntou, eu falei, não, isso era março, mais ou menos, eu falei, não, eu vou ficar legal, rapidinho, tá faltando pouco. Aí ele falou assim, eu não posso me relacionar com alguém que vai ficar legal. Eu falei, azar o seu, não posso fazer nada, né? Aí ele me pediu em casamento. Ai, que maravilhoso! Aí a gente, olha pra você ver como é que é. Eu cheguei 19 de setembro de 2012. Eu casei 2 de setembro de 2013. Olha, 1 ano depois. Você falou que 1 ano você já está com o Era seu 1 documento. ano. Foi 1 ano. Aí a gente comprou uma casa, né? Bem grande, foi morar junto, só que não durou muito. A gente foi casado só. Na verdade, assim, a gente ficou junto 10 meses, mas nós ficamos casados 1 ano e 7 meses. Porque ele tinha um problema com as crianças. Ele aceitou eu, mas não aceitou meus filhos. Hum. Rápido. Eu achei que eu tinha achado o príncipe no cavalo branco, porque ele não era casado, não tinha ex-mulher, não tinha filho, não tinha. Nossa, era perfeito. Você sabe a pessoa Mas por quê? perfeita. Como assim? Ele queria só atenção para ele, ele tinha ciúmes das crianças? Ele tinha ciúme das crianças, ele não aceitava. Ele, na verdade, ele queria assim que eu tirasse as crianças da nossa vida. Que eu teria que escolher. É. Eu Não, aí falei, amor, eu impossível, já escolhi. impossível, Eu falei, impossível. já escolhi antes de te conhecer. Sim. E aí eu tinha pego o documento por ele, aí veio o problema, aí todo mundo começou, você não vai renovar. Eu falei, eu tô nem aí com os documentos, tchau. Eu larguei dele, eu separei, eu não queria saber. Eu falei, eu tô nem aí com o documento que vai pro lixo. Eu já vivi um tempão sem documento, eu sou brasileira, eu volto pro Brasil, eu tenho boca, eu me viro, eu não quero saber. Uhum. E aí ele falou, você vai perder seus documentos. Falou pra mim. Eu falei, meu filho, eu não quero saber de documento, fica com eles, tchau, fui embora. Só que aí eu descobri que a lei não te obriga a ficar casada, que isso seria cárcere privado. E aí eu nem peguei advogado, eu mesma fui lá e resolvi. Fui lá na imigração e avisei. Aí eu tive depois que pegar um advogado, porque na primeira vez que eu apliquei, eu não peguei também, não. Foi eu que fiz. Eu queria me Aham. ajudar. Eu mesma fiz tudo. Fucei e fiz. Aí eu peguei um advogado depois, porque eu tive o castigo, né? Que como você se separou antes dos 3 anos de green card, eles te dão um castigo de 5 anos de green card, mas você não pode fazer a cidadania. Ah, tá, entendi. Aí Só eu fiz, demora mas mais eu o já fiz. processo. Só demora assim, um processo Ao mais. invés de eu fazer a minha cidadania em 2016, 2013, 2016, eu só fiz em 2019. Uhum. Ó, o tempão, né? E então, aí foi isso, foi assim que eu peguei meus documentos, tá? Mas eu nem tava nem aí, eu joguei o green card nele e falei, fica, tchau. Fui. Adiós, muchacho. Não quero. E ele Sim, era porque e desculpa, mas é um absurdo uma pessoa mandar escolher entre eu e os filhos. mas Isso para mim é acontece que inadmissível. mas eu acho que a culpa foi mesmo minha, eu fui precipitada. Porque Tá. assim, ele era, você sabe a pessoa perfeita? Perfeito demais, você é muito perfeito, desconfia? Eu não desconfiei. Então assim, eu não falo que eu fui vítima ou não, mas eu falo que foi
Você sabe quando você estava procurando alguém para cuidar de você uma vez na vida? E aí Sim. você acha uma pessoa. Ele era mais velho que eu, ele já tinha 50 anos na época, né? Então, assim, ele nunca tinha sido casado, ele não tinha sobrinhos, não tinha ex-mulher, não tinha. Sim, eu deveria ter desconfiado, tinha uma coisa errada. Eu pensei que ele era perfeito, estava me esperando. E comigo, não, eu sou boa. Acontece, gente. Eu não sou a Não, primeira nem sim, a não, sim. última, né? Tem Mas pessoas que assim, vivem já 10, fica 20. de alerta, né? Não, tem pessoas que vivem com a pessoa do lado 10, 20 anos e não conhece a pessoa. Só Serve de quando. alerta quando você achar muito bom, cuidado. é, Mas isso aí não significa nada, você não errou em nada, você não errou em nada. Na Tem verdade, pessoa. a gente vai tentando fazer o melhor e às vezes acaba fazendo um feinho em vez de fazer um bonitinho. Bom, depois disso, aí eu me mudei para New Hampshire. Só que nisso eu já tinha tirado minha licença de CNA, que é enfermeira assistente. Eu fiz um curso de 200 horas, né, de enfermeira assistente. 168 horas de sala de aula, mais 80 horas de asilo, né? Eu fiz esse Ah, tá. curso e eu já estava trabalhando de enfermeira assistente, mas particular. E eu já tinha começado meu schedule de limpeza. Só um minutinho. Quando você casou, você saiu daquele emprego? Eu tive que sair porque ele não queria a esposa dele cuidando de cozinha. Ah, tá. Tinha essa também. Ah. Hum? Aí você foi ser dona de casa? Do Não, lar? Não? eu já, quando eu saí de lá, eu já tinha o curso de enfermeira assistente, eu já estava trabalhando Ah, lá. tá, entendi. Nunca parei. Ele nunca comprou nada para os meus filhos. Deus o livre, nunca. O dinheiro dele era dele. E, bom, a gente. Só que assim, ele realmente gostava de mim, mas não dos meus filhos. Tanto que quando foi o nosso divórcio, eu tinha direito a metade de tudo que ele tinha. E ele ficou louco, né? Aí, quando chegou na frente da juíza, ele tinha advogado, processo desse tamanho, e eu não tinha nem advogado, era só eu. Aí a juíza, que aqui a mulher tem mais vez que o homem, né? Aí a juíza falou: o que você quer? Eu falei: nada, só quero divórcio. Aí ela falou assim: você não quer dividir os bens? Eu falei: não. Não era meu. Sim, Eu falei: não quero nada. Ela falou assim: não quer nem seguro de saúde? Eu falei: não, já comprei outro. Ele começou a chorar e pediu para mim uma chance para a gente voltar, para a gente reatar, para a gente ir para conselheiro. Eu nem sabia se tinha isso, né? Para um conselheiro matrimonial. Aí eu virei para a juíza e falei: não, eu quero uma ordem de restrição também. E eu sim, assinei tudo. Eu abri mão de mais de $1 milhão ali. Mas não era meu. sim. Nem um Tá centavo. certo, você tá certinha. Não era meu. Então, eu não fiquei. Então, pela lei, é assim, tem coisas que são o seguinte, tem coisas que são legais, mas são imorais. E isso era imoral. Para mim é imoral. Eu não quero nada. Eu não vou levar nada dessa vida. Nem ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém. Mal e mal a roupa que alguém colocar na gente. Se colocar, né? Sim, sim, Então, minha família sempre me ensinou: o que é seu, o que não é seu, não é seu. Então, aí foi ali que acabou essa história. E daí depois começou a minha jornada com a imigração, né? sim. E aí você fazendo o curso de enfermagem. Eu já tinha terminado, já estava trabalhando. Eu terminei Ai, enquanto a gente estava casada ainda. tá. E eu já estava trabalhando, mas quando eu entrei no restaurante, eu já comecei o schedule de limpeza. Porque não adianta, gente. Não tem nada que dá mais dinheiro que limpeza. Para quem está começando, quem está chegando aqui, se eu montar essa. Não tem. O salário mínimo aqui nos Estados Unidos é $15 a hora. Para um Aham. almoço, para um fast food, você vai ganhar 50 na limpeza. Não bate. Só que eu nunca trabalhei para ninguém na limpeza. Eu já comecei com os meus próprios clientes. Ah, que bacana. É. Você já tem um espírito empreendedor, você já empreendia, já, você já é Aí já eu empreendedora vou nata. chuva. Para que eu vou me molhar direito? Não vou perder nada. Eu já perdi tudo. Eu só posso Uhum. ganhar. Sim, Aí eu fiquei trabalhando.
cuidando dessa senhora, que eu fiquei 4 anos com ela. Eu cuidava dela à noite, Uhum. 4 noites por semana, e cuidava das minhas casas. E daí fazia 24 horas no final de semana. Eu trabalhei muito, porque eu queria colocar minha filha numa faculdade. Aham. E a minha filha chegou aqui em 2012 e já estava na 8ª série. Então estava faltando pouco para ir para a faculdade e não é barato. Sim, imagina. E aí eu comecei, aí eu tive franquia de limpeza, eu entrei numa franquia de limpeza comercial, perdi tudo na pandemia, porque faliu, né? Não tinha Verdade. história, perdi tudo que eu tinha pago. Desculpa te cortar, só um minutinho. Hã? Universidade é caro, mas quanto é esse caro? Uma Ok, média, assim, vai, vamos lá. vamos lá. Vou falar do curso da minha filha de enfermeira. Aham. Ela é enfermeira. Um curso de enfermeira na faculdade que ela fez era $50.000 por ano. Por ano? Por ano. Existe Nossa, 75, dá o 80, quê? 30. Quase $5.000 por mês? Só que aqui existe uma coisa, assim, que é. Como que eu vou falar para você? O aluno, a nota dele na escola, ela é toda avaliada. Toda. Não é só aquele teste do Enem. Eles fazem esse teste todo ano aqui também, né? Mas eles têm uma coisa chamada GPA, que vai de 1 a 4. Então, por exemplo, a faculdade X só vai aceitar aplicar quem tem de 3 para cima. A Tá. faculdade Y só vai aceitar quem tem de 3,5 para cima. Quanto mais você tem, mais chance de bolsa de estudo. Hum, E aí você pode aplicar para bolsa de estudo. As crianças que gostam de esporte podem ir 0,800. A minha filha conseguiu, era 50 mil. Só que como ela não morava na faculdade, caía para 40. Ela ia e voltava. tá. E ela conseguiu 32 mil, porque ela tinha 3,9. Olha, ótima nota. E assim, ela chegou sem. Assim, o inglês que ela tinha, que era que eu ensinava em casa. Eu tinha colocado ela em escolinha de inglês, mas. Então, assim, é possível? É. Só que daí tinha os 8 mil que tinha que pagar, Uhum. a alimentação dela, as roupas dela. Ela podia trabalhar, mas não dava para trabalhar muito, porque a faculdade vai desde classe desde as 6 da manhã até as 7 da noite. Tá. Sim. É. E aí eu queria muito a minha filha na faculdade. E eu pagando aluguel, como é que ia fazer? Aí eu juntei, assim, coragem, né? E falei, eu vou financiar uma casa. Todo mundo faz isso. Mãe solteira, 2 filhos, própria empregadora. Você acha que alguém financiou alguma coisa? Não. Ninguém, nada, 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 nada. E um aluguel, naquela época já era 1.500. Muito caro. Aí eu ouço, eu trabalho muito sozinha, porque eu Aham. trabalhar sozinha, porque levar alguém comigo ia custar dinheiro, custar tempo. Já levei várias pessoas comigo, quando eu estava com a franquia mesmo, teve ter 4, 5 meninas trabalhando. Mas geralmente as casas eu ia mais sozinha mesmo, né? Então eu ponho meu fone de ouvido e escutar, aprender. Escutar livro em inglês, o que tivesse para escutar, para a cabeça, né, esparecer. Aham. E eu gosto muito de escutar a biografia das pessoas, a vida delas. Sim. Fui ouvir a do Trump. Aí, logo no começo, estava falando que o primeiro $1 milhão dele, ele fez em tax lien e tax deed, que ele pegou emprestado do pai dele e aplicou em tax lien e tax deed, dobrou e devolveu o dinheiro. O que que é, Paguei o livro, o que falei. significa, o que significa essa sigla? É o seguinte, aqui nos Estados Unidos, quando a pessoa não paga o imposto, é Sim, colocado lien na propriedade. É colocado uma carta de débito na propriedade, que se tá. chama. Por exemplo, se você fizer um trabalho na minha casa, digamos aqui em casa, você veio aqui, cortou a grama, eu não te paguei. O que você vai fazer? Coloca um lien na minha casa. Tá. Entra com uma açãozinha contra, vai. É um Te protege, certificado. É te um protesta, certificado né? de dívida. Te Não, não é protesta na processo. justiça. Não é Não, isso? Não? não. É um certificado de dívida.
mas não influencia no seu documento, não Tá, vai para o seu crédito, nada, é uma outra coisa. tá. Aí, por exemplo, a prefeitura, né, no caso, que é o condado, vai pôr esse lien na casa. Alguns estados vendem essa dívida. Hum, Outros estados seguram ela e dão foreclosure na sua casa. Com 2 anos, eles tomam a casa de você e põem em tá, leilão. tá. Entendeu? Aí eu fui descobrir o que era isso, porque eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu fui estudar sobre isso. Aí eu procurei, e eu procurei, e eu procurei, e eu só achava americano. Aí eu fui estudar com americano. Aí eu fui aprender o que era esse mundo, do que ele estava falando. Que se ele ganha tanto dinheiro assim, como que eu não ia ganhar alguma coisa na minha casa? Aham, Aí tem até um brasileiro que faz isso. Eu até fiz seminário com ele. Ele hoje mora em Porto Rico. certo. E aí eu comecei a descobrir o que era isso. Eu falei, eu dou conta. Aí eu falei assim, eu dou conta disso. Aí eu comecei a virar uma testemunha de Jeová do Tax Deed e do Tax Lien. Aham. Vamos fazer comigo? Lu, isso não é de verdade. Eliane, vamos fazer comigo? Eu comprei o curso, eu posso levar uma pessoa de graça. Não, isso aí é golpe, né? Scam. Aí eu peguei e falei assim, não, eu tenho que mostrar para essas meninas que não é, mas eu precisava da minha casa. Daí eu peguei e eu comecei a ir atrás de leilão. E foi antes da pandemia isso. Aí eu ia em leilão em pessoa, com $1.000 para tentar comprar uma casa. Saía de lá devastada, chorando. Aí eu ia noutra, agora eu já tinha $2.000. Saía chorando. Olha, eu até uma ilha eu dei lance uma vez, pra você ter uma ideia. Porque você vai ficando tão paranoica e assim, ninguém acreditava em mim. Zero. Ninguém. Aí vai a Lúcia de novo. E aí eu fui, descobri o online. Aí eu não ia mais em pessoa, para não ficar chorando lá, né? Eu chorava em casa, ou no trabalho. Todo dia tava eu, até hoje eu tenho essa mania. Todo dia tô dando um lancezinho ali. Aí eu comecei isso em 2018. Quando foi dia 2 de fevereiro de 2019, eu comprei a minha casa. No leilão. Você comprou, conseguiu comprar no leilão. $7.480. 7.000? Só que eu não consegui comprar em Massachusetts, claro, né? Porque lá Tá. nada. Só que aí o que eu fiz? Quem conhece aqui vai entender. Massachusetts vai aqui, aí aqui é Vermont e aqui é New York. E tem uma Aham. estrada, Rota 2, que faz assim, corta tudo. Então, o Tá. que eu comecei no leilão, no aplicativo do leilão? Eu comecei a dar lance aqui em Massachusetts. E eu fui descendo aquela rota. E fui descendo. E eu cheguei em Nova York. Foi aonde eu consegui comprar. Daqui aonde eu comecei a querer comprar, dá 2 horas. Mais ou menos 2 Não. horas e meia. Mas eu comprei a minha casa. Bom, aí eu comprei e contei para todo mundo, né? Comprei! É mentira tua, é Não queria mentira. vir ver, porque o meu cunhado é Ah, americano, né? Não, porque isso é esquema, não existe. Mas existe. Você compra, é um processo de compra que você vai fazer com o governo americano. É você e o aham. governo, não tem realtor, não tem intermediário, não tem nada. Ah, não Só tem corretor, vale. não tem nada. Você Não compra pode, direto. não pode ter corretor. É assim, eu vou tentar resumir, bem resumidão, para você entender como é que funciona. A lei nos Estados Unidos veio da Inglaterra. A Inglaterra é coroa. Então, o que aconteceu? Quando as pessoas não pagavam imposto para o rei, o que o rei fazia? Tomava Tomava. propriedade. Eles transferiram isso para cá. E aí aqui funciona da mesma maneira. Por exemplo, eu comprei essa casa aqui. Essa casa aqui, paguei 100 mil nela. Fui lá e financiei tudo no banco. $100.000. Aí, eu não coloquei o meu imposto junto com a parcela da casa, eu pago separado. Mas eu não paguei esse ano. O meu imposto é 2.000, que geralmente é 1 ou 2%, né, do valor. Aham. 2.000. Não paguei esse ano. Tem estado que vai vender essa dívida. Tá. O meu estado segura a dívida. Quando for ano que vem, eu não paguei de novo. O que ele faz? Ele dá foreclosure na minha casa. Ele
toma a minha propriedade. Ela Mas não... não chegou. Não, vamos lá, desculpa se eu entender. Você ia chegar nessa parte, mas já quero. Tudo bem, mas 2 anos não chega, não alcança o valor da casa. Mesmo assim, toma. Toma, não, porque a lei é a lei do rei, continua a mesma lei. Tem 240 anos que tem essa lei. Não chega a esperar o valor da casa. Porque no Brasil é mais ou menos assim, chegou mais ou menos a um valor perto do valor da imóvel. Não. Aí, por exemplo, deu 2 anos, o condado toma a minha casa e vai leiloar ela no leilão público. Aí aqueles outros que eles vendem, por exemplo, se eu morasse, digamos assim, em Massachusetts, eles iam vender a minha dívida. Aí Tá. você compra a minha dívida esse ano. Ah, Aí, se eu não pagar ela em 2 anos, você pega um advogado e tenta tomar minha casa. Você pode pegar ela. tá, eu comprei o primeiro ano, eu Aí, no comprei, segundo tipo ano, eu assim, não paguei. eu quitei a dívida para você, mas a casa ainda não é minha, porque você. A Tá. casa é minha. Você Se só no tem a outro ano dívida você. e 18% de multa num estado, 25% no outro. De qualquer maneira, o dia que eu pagar o imposto, se eu pagar antes dos 2 anos, a prefeitura vai te pagar, vai direto para sua conta. Os 18%, os 25%, depende Tá, do que foi leiloado, entendeu? tá. Só Ah, que não, aí, você pagando, eu tenho meu dinheiro de volta. na hora, Tá. automático. As pessoas investem em juro, né? Assim. Ah, sim, sim, sim. Aí, por exemplo, mas no outro estado, se fosse Massachusetts, aí eu não paguei esse ano, você comprou. Quando for ano que vem, você tem o direito de comprar na frente de novo, porque você já tem um, você comprou 2 meu, pega um advogado, paga $2.000 e dá foreclose na minha casa e fica com a minha casa por esse valor. Olha. Aí o que acontece? Quando a prefeitura dá o foreclose, por exemplo, que nem a minha casa, né, que eu comprei, a pessoa não pagou por 2 anos. Eles deram um foreclosure na casa. Pegaram para eles. A casa estava abandonada, vazia, um regaço. Só que eles levaram uns 2, 3 anos para leiloar ela. Tá, aí deteriorou mais ainda. Piorou a situação, porque estoura os canos tudo. Congela, estoura. Daí, quando leiloou, ela começou por $1. $1, minha casa começou. Só que tinha alguém que queria a casa também, não era só eu. E eu comecei a brigar, e vai, e eu ganhei $7.480. Depois eu descobri que era o vizinho, porque ele queria demolir e fazer um quintal para as crianças brincar. Ó, Depois eu descobri quem era, né? Mas aí, realmente, você compra a casa por esse valor. Eu comprei. Só que estava arregaçada, né? Aí eu comecei um processo de reforma nela. Aí eu teve gente que veio me ajudar para poder fazer o aquecimento, a reencanação, bastante coisa. Teve um menino que veio fazer colocar as janelas. Teve muita coisa que eu fiz. Tem até um amigo meu aí. Ele é dentista e ele veio passear de férias. E eu falei: você não quer passear em Nova York? Ele quer. Eu falei: vamos comigo. Você vai ter só que dirigir para mim. Comprei um monte de armário usado, fiz ele carregar tudo. Até hoje ele morre ó, de rir. Ele achou que então ele eu ia já para sei. Você Nova falou assim: York. Uai, você não quer vir para Nova York? Eu falei: não, não, vou ficar aqui, por aqui mesmo. Ele achou que ele estava indo para Manhattan. Não, ele está vindo aqui para roça. Bom, levou 1 ano praticamente. E dia 19 de fevereiro de 2020, eu entrei para dentro da minha casa, sem aluguel e sem parcela, sem nada. Maravilhoso, hein, Eu menina? gastei naquela casa, assim, entre tudo, mais ou menos, uns 55, 60 mil. Ela vale 187. Olha, Só que você, aí, quando os eu... 7.000, aí você gastou mais 50 e pouco? Não, em tudo, em tudo. Tá, em tudo? 55 mil. Sim. E É trans... o dinheiro de um carro, nem de um carro zero. Aí, bom, Não, carro é barato aqui. é, né? É muito mal. Nossa, deu me livre, daí dá para comprar 3. Carro é barato, não é isso tudo, não. Daí eu me mudei em fevereiro de 2020. Eu tinha minha companhia de limpeza em Massachusetts, de casa. Eu tinha minha companhia em New Hampshire, da franquia. Uhum. Acabou. Deu Covid. Acabou o mundo. Todo Na mundo para dentro de casa, semana não pode depois que sair, eu não pode mudei, trabalhar. falei: meu Deus, eu tenho dívida para pagar.
Aí, meu filho, acabou tudo. Eu fui trabalhar de gerente do Walmart nessa época. E eu continuei com alguns clientes. A minha franquia faliu e eu tive que Uhum. começar de novo. Daí, mas a minha filha se formou ano passado. Ó, parabéns. Ela trabalha na emergência de um hospital em Vermont. Uhum. E o engraçado é que aí foi quando eu conheci o meu marido. Foi em 2020. Aí eu conheci ele, que a gente mora perto, né? A gente se conheceu pelo Facebook. Olha, A gente se conheceu pelo Facebook e a gente casou ano passado, né? Tem um ano que a gente casou, um ano e pouquinho. E eu aluguei aquela casa, e aí a gente tem essa outra aqui, e eu já comprei vários outros terrenos e vendi. E aí a minha amiga a Andréia acreditou, já comprou 7 propriedades, minha irmã já comprou outra, já tem mais um monte de gente que comprou. E aí eu comecei a ajudar as outras pessoas a comprar. Só que daí o problema é que a Eliane falou: vamos colocar na internet para todo mundo saber como é que funciona, porque tem muita gente que pode comprar. Eu não consigo ensinar todo mundo, é muita gente. aham. E aí eu escrevi um e-book e estou montando umas videoaulas para a galera ir lá e aprender tudo. Porque Olha que maravilhoso. Ah, você vai deixar os seus contatos. Ó, pessoal, ó, muito interessante essa informação. Eu vou deixar os contatos dela na descrição do vídeo para quem tiver interessado em comprar o e-book dela e aprender sobre leilão. e o Esse leilão, é você dos está ensinando, é na sua região ou serve para país qualquer inteiro, estado dos Estados país Unidos? inteiro, Estados Unidos inteiro. É os Mas Estados as Unidos. regras é mais ou menos parecida. Na verdade, cada estado tem a sua lei, cada Uhum. estado tem um jeito. Então é por isso que às vezes a pessoa fala: "Ai, Lu, manda o link para mim de tal estado". Não vai adiantar eu te mandar, porque se você não souber, você tem que saber, por exemplo, vai ter várias propriedades, muita. Existe lista com mais de 27.000 propriedades esperando ser comprada, que sobrou de leilão. Só que você tem que saber pesquisar. Vai que você compra um negócio que está do lado de um chiqueiro de porco. Sim. Vai que você compra uma casa que pegou fogo na semana passada. Como você vai saber? Então, realmente você tem que estudar. Não tem como você passar. Ela tem que estudar e entender como funciona. Existem, mas assim, não é um nem dois, não. Várias pessoas que nunca pisaram aqui dentro que ganham dinheiro com isso. Porque é a forma de investimento mais segura que existe. Na Se eu verdade, tirar uma dúvida com você, se eu tirar uma dúvida, deixa eu tirar uma dúvida. Esses imóveis não têm foto, só tem o endereço. na verdade, dependendo do condado, da prefeitura, não vai ter nem o endereço, vai ter a parcela, o número da parcela. Você vai encontrar, existe os websites, existe, é tudo público. Só que como você vai chegar lá? Se você não sabe o que você está fazendo. Então, o que eu estou fazendo é criando as videoaulas para te ensinar Uhum. onde você tem que ir. Porque tem um mapa para você saber a localização. Que é o Ah, número tá da ok. parcela, você vai num lugar na prefeitura do mapa, coloca lá, vai pegar o endereço. Com esse endereço, você vai no mapa para saber se. Gente, aqui tem muito lago, muito riozinho. Pode ter flood zone que não vale nada a propriedade, está alagada. Ah, tipo, mangue, é isso? Uhum. Aí, nenhuma seguradora vai te assegurar lá. Ah, entendi. Saber se esse terreno pode se construir. É simples, mas não é fácil. Você Não, tem que entendi. saber o Tem valor várias. do mercado, tem que saber Sim, sim. se o imposto está atrasado. Sim, 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 Então, sim, sim. é um processo. Ok, Vale a ok, pena? Vale. ok. Mas vale muito a pena. Não é um nem dois que está ganhando dinheiro com isso. E tem muito brasileiro ganhando dinheiro com isso, viu? Ó, maravilhoso. Então, realmente vale a pena. E assim, eu estou montando as videoaulas para as pessoas entenderem como elas vão checar lá, porque daí tem o problema da língua. É tudo em inglês. Sim, sim, sim. Não adianta, porque não. E se você traduzir, não vai adiantar, porque não fica perfeito. Aham. E aí, cada condado tem uma regra, cada estado tem sua regra. Então, realmente, tem que aprender para poder. Funciona para muita gente. Não é só para mim, não, tá? Eu estou numa comunidade brasileira de mais de 1.200 brasileiros fazendo isso.
Ó, por que todos os maravilhoso. Estados Unidos. Você vai mandar para mim o link, vou colocar aí para o pessoal aprender com você. Ele não está Pra... liberado ainda, o e-book, por causa Não, das... tudo bem. Né? Porque assim, eu coloquei o e-book, mas sem as vídeos. Na verdade, se fosse para o americano, só o e-book valia a pena. Nós, brasileiros, somos visuais, a gente precisa ver. Sim. Então é por isso que a gente está montando as videoaulas para facilitar para a galera, né? Sim. Mas, Muito Ó, bacana, parabéns pela sua iniciativa. na verdade, assim, né? A gente é brasileiro, em qualquer lugar que a gente for, a gente vai sobreviver. Que é essa que é a nossa função, né? Eu acho, porque a gente veio para sobreviver. Porque eu nunca estive, né, no Oriente, nada lá, mas pelo que eu vejo, gente, o Brasil é um país assim que a gente rala demais, viu? Mais do que deveria. Infelizmente, né? Porque o nosso país é tão bonito, tão bom. Sim. Se tivesse, eu tentei, né, morar aí, não consegui, eu gastei tudo. Deixa eu perguntar alguma coisa para você, uma particularidade. Você morou em Portugal, você tentou morar na Espanha, você morou aí 2 vezes. Você sentiu algum preconceito por você ser brasileira ou por ser imigrante, tanto na Europa quanto aí na América? Sinceridade, Uhum. aqui nos Estados Unidos não tem preconceito com relação a isso. Porque todo mundo é imigrante, todo mundo vai falar outra língua, todo mundo é descendente de algum lugar. Agora, eu não sei como é em Portugal hoje, mas quando eu morei lá, realmente eu senti preconceito. Jura? De verdade. Eu tive até um incidente no McDonald's, quando eu trabalhava, que eu trabalhava no balcão. Então, eu estava trabalhando e aí chegou um senhor português, né? Aí ele pegou e falou bem assim para mim, assim, ora, pois, uma brasileira a trabalhar. Aí eu, muito bobada, né? Falei assim, ué, por quê? Ele falou, não, porque geralmente elas vêm para cá para ser gogo dance, né? E elas não vêm trabalhar no balcão. Aí eu dei um passinho assim e falei, pois é, eu vim para dançar, mas cheguei lá, tua mãe e tua irmã estavam lá, eu tive que vir pro balcão. Mentira! Nossa, ele queria me enforcar, eu tive que afastar, tiveram que tirar ele de lá. Então, assim, realmente tem discriminação com brasileiro em Portugal, eu sinto, tinha, né, não sei hoje, mas essa foi eu senti discriminação em Portugal. Não, aqui nunca. Vixe, brasileiro é muito, mas muito bem visto nos Estados Unidos. Ah, Muito, que bom! mas muito mesmo. Muito bem visto, é um povo trabalhador, honesto, e se for para poder alugar casa americano, eles preferem mexer com brasileiro. Gente, claro que sempre existe uma maçã podre. A gente chega aqui, a gente vai trabalhar de faxina, a gente vai trabalhar disso, daquilo, aquilo. Eu ainda tenho minha companhia de limpeza, eu tenho uma loja online, só que tudo que você tentar aqui é possível. Essa que é a vantagem. Se eu pudesse ser faxineira no Brasil e viver com dignidade, eu estava no Brasil. Porque aqui tudo que você fizer, você vai viver com dignidade. Essa que é a diferença, né, da realidade aqui Sim. no Brasil. Uhum. Vem cá, agora falando aí, qual que é o conselho que você daria para alguém que tirou o visto, conseguiu o visto e quer ir para a América? Qual conselho você daria para essa pessoa? Para essa pessoa, inglês, tenta aprender o máximo que você conseguir e já se programa, faz o seu planejamento de como você vai mudar esse visto para ficar legal. Não fique legal nenhum dia, não saia de status. Porque essa é a grande sacada. Você não saindo de status e correndo atrás vai aparecer. E sempre não existe uma pessoa que eu conheça, a não ser aquelas pessoas. Claro que vai ter gente que chega aqui, eu não gosto da América, né? Mas se você vem para trabalhar, se o seu objetivo é ficar aqui, então tenta ficar dentro do status e trocar ele com visto estudante, com visto trabalho, achar um patrão, e existe. Não é uma, não é duas, não é três, não é uma coisa, não é uma loteria, gente, é uma realidade, é só você correr atrás. Eu falo assim que se você, todos os dias da sua vida, entrar lá, faz um currículo em inglês, vai lá naquelas empresas que contratam, que tem uma lista lá no consulado americano.
Para quem não fala inglês, para quem não tem habilidade nenhuma, todos os dias você manda 10 e-mail antes de dormir. Eu te garanto que daqui a um ano eu tô vendo você chegando aqui. Porque eu conheço. O rapaz deu esse de entrevista no canal. A gente foi no canal de quem, meu Deus? Eu não, acho que foi no Rogério na América, não sei. Ele mandou ou foi no Adriano, um dos dois. Me perdoa, tá? Se eu errei, gente. Ok. 1.900 e-mail em 3 meses. Ele só precisava de uma resposta. Ele teve, ele tá aqui dentro, com green card. Então, assim, gente, não é uma coisa falar, não existe, é só para falar. Não, é possível para todo mundo, porque nesse caso você não precisa ter dinheiro, porque quem vai pagar os custos é o empregador. Quem é TI mesmo, ele não precisa nem traduzir o diploma, eles estão contratando tudo. Enfermeira, assistente de enfermeira. Gente, é uma infinidade tão grande. E sem contar que você pode ir para o Canadá também. O Canadá ainda é muito mais fácil. Tem muito, mas muito brasileiro no Canadá por causa da legalização. E o Canadá dá 2 horas daqui. Você pode vir aqui passear, tentar achar um empregador. Se o seu negócio é os Estados Unidos mesmo, né? Você estando lá legal, você vem para cá, você pega um empregador, você pode ir e voltar e ficar legal. O que eu digo é não saia de status, tenta aprender inglês, porque realmente é muito importante. O inglês vai determinar quanto você vai ganhar. Na verdade é essa, né? Porque se você falar inglês, você vai ganhar mais. Se você não falar inglês, você vai ter que se submeter a trabalhos que vão ganhar menos ou subcontratos, né? Que muitos brasileiros, não só brasileiros, muita gente, tá? Tem companhia que pega muitos contratos grandes e subcontrata aqueles que não falam inglês. Aí você escolher quem que você vai querer ser. O inglês abre portas. Sim, muito importante. E assim, sem contar que muita gente vem com os filhos hoje, né? Hoje é são imigrantes diferentes, que não vêm para juntar um dinheiro e voltar, que nem a gente vinha. Uhum. E aí você tem que pensar que você está trazendo seu filho. E o seu filho merece o direito de escolher se ele quer uma faculdade ou não, se ele quer estar legal ou não. Então, realmente, você tem que correr atrás. E é possível? É possível com e é possível sem dinheiro. Existe. Olha, eu estava assistindo um menino lá da Flórida, eu esqueci. 100 e poucos vistos, gente. Diferente, categoria. É impossível que você não se encaixa numa. Que tem uns que não precisam de inglês, não precisam de dinheiro e não precisam de curso superior. Então, assim, sempre vai ter um jeito. Você só tem que tentar se informar, correr atrás. E hoje tem muita gente, a internet, né? Eu falo bastante, perdão, gente. Não, mas maravilhoso, é legal A que você está falando internet, isso aí. ela abriu um mundo de informação tão grande, que ao invés de você assistir uma série na Netflix, vai assistir alguém que está informando. Gente, tem tanto canal, mas não é um, dois, não, tá? São tanto canal que te dá informação de graça. Tanta gente. Olha, eu falo assim, eu mando link para todo mundo, eu ensino. Às vezes a pessoa fala assim, como é que eu acho isso no consulado, que eu não achei? Como é que é no Indeed? Aí eu faço, né? Não é print, é record, recordar, né? Da minha tela, olha, vai no consulado, escreve aqui, ó, EB3 Visa Sponsorship. E o Estado. Agora começa a procurar e vai mandar currículo. Então, assim, gente, não é uma pessoa, não é duas, não é três, não é quatro. Hoje mesmo eu falei com uma senhora que ela tá vindo para cá, dia 30, de vovó au pair. Você já ouviu falar nisso? Não. Tem au Como que pair funciona? Minas, né? O au pair, que é aquelas que vêm para bababá, e tem o vovó au pair. Também nem sabia. Olha, Então, assim, gente, é tanta coisa que tem, é só se informar. Quando você quer, digamos assim, você quer fazer uma faculdade de, digamos, de direito, o que você faz? Você estuda a lei, você corre sim. atrás, você aprende. É a mesma coisa, você quer vir para cá legal, você corre atrás, você estuda, você aprende. E vai dar certo. Porque a gente pode tudo, cara. Se nós sobrevivemos ao Brasil, nós Sim. temos qualquer negócio. Ó, você é uma pessoa super simpática, adorei falar com você. Com prazer. E vai ser um prazer te receber aqui quando você vier, que você vai vir. Ok, eu vou sim. Deus abençoar, eu vou aí mostrar a sua vida e a sua realidade, quando você tiver com o tempo, no nosso canal, tudo que você está falando aí. Vai fazer vídeo assim, olha, tem muita gente boa,
tem muita gente que dá informação. E, assim, poderia passar aqui o dia inteirinho, sabe, falando o nome da galera, né. E, ó, não ganho nada para isso, tá, para divulgar ninguém não, porque muitas pessoas, né, têm a ideia de que a gente ganha muito dinheiro na internet, né. Aham. Eu nunca ganhei nada, você já ganhou? Não. Não ganha, não tem, é muita ilusão isso, que "Ai, você tá ganhando dinheirão". Não, ninguém ganha nada. É realmente, eu acho que acaba, você sofreu, você passou por um monte de coisa, aí você fala assim: "Gente, eu acho que eu posso contribuir com alguma coisa. Eu acho que eu posso informar alguém, olha, se você tirou uma palavra que serviu para alguma coisa, já valeu esse vídeo inteiro". Porque Sim, na verdade é isso, porque eu mesmo quando eu vim, as 2 vezes que eu vim, se eu soubesse que existia jeito de vir legal, eu não sabia. aham, Existia? Existia, mas eu não tinha conhecimento. sim, Porque lá de onde eu venho, gente, não tem como, nem sabia. Primeira vez que eu ouvi que é a palavra consulado, eu falei: Que é isso?". Porque não tem, não é um mundo muito diferente. Então, assim, é possível para todo mundo hoje, porque está na palma das nossas mãos. Está no celular, está no computador e gente, tem Google Tradutor hoje, você viu isso? sim, Cara, pergunta qual língua que você quer, meu Deus, isso é uma coisa que não existia aqui, a gente andava no mapa aqui. aham, Carro, meu primeiro carro, nossa, a Eliane me deu um carro que não tinha nem amortecedor. Graças a Deus que ela me deu, porque eu não tinha dinheiro também. aham, sim, verdade. Hoje, gente, é um mundo muito mais fácil e tá mais fácil para quem chega hoje, não tem nem comparação, isso é certeza. Então, assim, use e abuse das informações, para você poder chegar mais preparado e com documento, né. Uhum, Nós temos que ser os imigrantes agora, eu digo assim que aquela leva de imigrante que vinha para juntar um dinheirinho e vazar, que nem o tem um rapaz que eu sigo ele, que ele fala assim, que é o imigrante Cabral, né, que vem, rouba o ouro e vai embora, acabou. Hoje são os imigrantes colombos que estão vindo, que eles querem vir, plantar, fazer e acontecer. Então você vai vir, vai pagar o preço para o seu filho. É o seu filho, a geração futura que vai aproveitar. Então eu acho que está na hora da gente parar de ficar no subemprego. Está na hora da gente ganhar mais. Porque, assim, na verdade, gente, os brasileiros são muito empreendedor. É assim, tem uma estatística, eu acho que é 24% dos brasileiros que vêm para cá abrem empresa. É um número muito alto sim. para quem vem sem documento. Então, assim, imagina a coragem que a gente tem. E agora, se você se educar e chegar aqui sabendo que você pode, que você vai fazer, nossa, ninguém segura mais a gente vai tomar conta da América. Verdade. E vem cá, aí você tem familiar, além da sua prima, da sua irmã tá aí? Mais alguém tá aí? A Eu família toda? eu tenho a minha ir eu tenho 2 irmãs, uma no Brasil e uma aqui. A minha irmã tem 2 filhos. E aí eu tenho a minha prima, os meus filhos, né, tem a minha prima que tem 2 filhas, e eu tenho minha outra prima que tem 3 filhos, eu tenho minha outra prima que tem 4 filhos. Já e todo mundo tá legal, Ah, todo que maravilhoso. mas assim, é E uma galera que chegou aqui na época de 2000, né, tem a minha outra sim, prima que chegou antes até, né. Então assim, a gente tinha que demorar muito para se legalizar, hoje em dia não, então a gente, ó, não espere, corra atrás, né. e agora manda agora um recado pro pessoal do Brasil, os seus familiares que eram no Brasil, amigos, dá um recado para esse pessoal. Ai, gente, olha, dizer que, a gente tem muita saudade, que não vai ser fácil, né, nunca foi, que teve dias, né, que a gente falou: "Eu vou embora", mas que muitas vezes, né, eles mesmos falam: "Não, vem não, você não vai sobreviver aqui, não volta, fica aí". Então, assim, quando bateu o desespero, né, liga para alguém, conversa e você não tá sozinho, né. Para quem tá querendo vir, tem muita gente que tá aqui para ajudar. Tem gente ruim? Tem. Tem gente boa?
tem. Mas eu acho que a maioria, assim, eu realmente nunca encontrei nenhum brasileiro ruim, que eles falam assim, ai, tem tanto brasileiro ruim. Se eu for analisar, eu nunca tive essa decepção. Graças a Deus, né? Então, gente, é ter fé em você mesmo e correr atrás, Verdade. né? Ó, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço muito, Ayrton. E, gente, segue o canal do Ayrton aí, dá like, divide. E segue a Lúcia. A Lúcia também tem um canal maravilhoso, super legal. Você se diverte muito, é Eu, muito bacana os conteúdos dela, quando interessante. alguém vai filmar comigo, fica melhor, porque eu me empolgo e esqueço da câmera. E ela, para vocês saberem, ela acabou de chegar do trabalho, ela chegou do trabalho, trabalhou o dia inteiro e veio gravar com a gente. Por É isso que eu só. agradeço, porque eu sei que não é fácil e na América tempo é dinheiro. Na verdade, eu falo assim que eu hoje sou dona, né, da minha sexta, do meu sábado, do meu domingo. Aí a pessoa fala assim: ah, você quer ficar rica? Eu falo, eu sou rica, 3 dias. Aham, Porque eu sou dona das minhas horas. Nesses dias eu faço o que eu quiser. Mas uma hora eu vou conseguir ser dona de todas as minhas horas, né? Porque geralmente a gente tem que trabalhar, gente. A gente chega aqui e trabalha pra caramba, né? uhum, 7 dias sem parar, mas com o tempo você vai se organizando e a sua vida volta ao normal. sim, verdade. Com certeza. Pessoal, ó, inscreve no canal dela, deixa o Obrigada. like lá nos vídeos dela e se inscreve, compartilha os vídeos dela. Aqui também. Se É, inscreve aí no inscreve canal, do Instagram. deixa o like e compartilha. Beijos, fica bem, que Deus te abençoe e sucesso no seu Amém? canal. É muito bonita essa sua atitude que você está fazendo. Muito obrigado. Pessoal, Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau, querida. Pessoal, até o próximo vídeo.